Breaking news. A importância e significado da Quaresma. Com Padre Edson Roberto dos Santos. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos aqui ao Padre Edson e acolho cada um de vocês nesse momento para um bate-papo, para uma conversa bastante gostosa a respeito de um assunto muito importante para nós agora, a partir da quarta-feira de cinzas. O assunto da nossa conversa é Quaresma. O que é Quaresma? A Quaresma, meus irmãos, é o tempo litúrgico da nossa igreja que nos prepara para a grande celebração da Páscoa do Senhor. Compreendamos e entendamos que a Páscoa de Cristo, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, são um único mistério de um Deus que nos ama, que veio ao mundo para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos libertar do jugo do pecado, para vencer a morte, vencer o mal. Todo esse mistério se dá na vida de Cristo, na totalidade da vida de Cristo, mas que alcança o seu ápice, a sua grande manifestação desse amor na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa é o fundamento da nossa fé. Nós só existimos como cristãos porque o Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. A palavra de Deus se cumpriu. Então, celebrar a Páscoa é celebrar este mistério de amor. O amor de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. O tempo da Quaresma, meus irmãos, é este tempo de preparação para esse grande mistério de amor de nosso Senhor. E se celebrar a Páscoa é renascer para uma nova vida em Cristo Jesus, é se tornar uma nova criatura pela fé em Cristo Jesus, se celebrar a Páscoa, aceitar Jesus como verdadeiro Senhor e libertador, é acolher em nossas vidas a sua morte e a sua ressurreição, é tê-lo vivo no nosso coração, é se tornar uma nova criatura, é necessário deixar o pecado, as obras do mal, a antiga vida sem Cristo. É necessário recomeçar. Então, compreendamos a Quaresma como esse tempo de construção, de uma nova vida em Cristo. É reconstrução mesmo, porque o pecado destrói, ele desconfigura o projeto de Deus em nossa vida. Qual o fundamento bíblico da Quaresma? O fundamento bíblico para a Quaresma pode ser encontrado na memória dos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. Ali no deserto, o povo de Deus se deparou com a sua própria realidade, com as suas próprias misérias, com as suas próprias contradições. Ao mesmo tempo que eles estavam diante da presença de Deus, eles tiveram que enfrentar suas fraquezas, a própria idolatria, o seu pecado, os desvios, a dureza de coração. Assim também nós, hoje, celebrando a Quaresma do Senhor, da Páscoa do Senhor, convidados pela Igreja a olharmos para dentro de cada um de nós, para si mesmos, e passarmos por um processo de purificação, de fortalecimento da nossa fé, de renascimento da nossa fé. A Quaresma do Senhor também se fundamenta nos 40 dias que Jesus foi tentado pelo Satanás no deserto. Jesus passou 40 dias em jejum e oração, sendo tentado por Satanás. Contemplando essa verdade do Evangelho,
A palavra de Deus nos convida a encararmos o mal que está em nós, ao nosso redor, no mundo, na sociedade, e vencê-lo na graça do Cristo Jesus. Celebrar a Quaresma é ter a coragem de se deparar, aceitar, se arrepender do mal que está dentro de nós, do mal que praticamos, como diz a oração, com nossos atos, gestos, palavras e omissões. É um tempo de arrependimento, de tomada de consciência. Tomada de consciência é um tempo de conversão. Considerações finais e espiritualidade da Quaresma. Muito bem, meus irmãos, vamos falar mais um pouquinho a respeito da Quaresma. A espiritualidade quaresmal se baseia também naquilo que Jesus ensinou na Sagrada Escritura. Jesus nos deixou um caminho que leva à conversão. A sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vida. Mas ele deixou um roteiro espiritual. Está escrito na palavra: o caminho do jejum, da esmola e da oração. A espiritualidade quaresmal se fundamenta nessa tríade deixada, ensinada, confirmada, estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho do jejum, que nos leva a dominar os nossos instintos, as nossas paixões, as nossas loucuras, as nossas emoções. Jejum que nos leva a partilhar, a lembrar dos que passam fome. Jejum que nos lembra a recordar da palavra de Deus, que palavra que nos alimenta, que nos sustenta, não só de pão e de homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. A oração, que é se colocar na presença de Deus, lembrar de Deus, vencer a nossa autossuficiência, recorrer a Deus, ser humilde, buscar o Senhor, comunhão com Deus. E a esmola, que podemos entender como caridade, solidariedade, fraternidade, o amor ao próximo. Então, por esse caminho penitencial, a igreja é chamada a alargar o seu coração para a graça de Cristo, para o Cristo que entregou a sua vida por nós no alto de uma cruz. E esse caminho penitencial, ele culmina sempre na confissão dos nossos pecados. Não há como pensar em tempo quaresmal sem nos referirmos ao sacramento da reconciliação, ao perdão dos nossos pecados, ao perdão que Jesus nos deixou. Então, a penitência nos leva sempre a se confessar e a pedirmos perdão. Ali acontece. Ali nós seremos lavados dos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Ali já acontece o nosso renascimento. Então, a penitência que nos leva à conversão, à mudança de vida, ao arrependimento dos nossos pecados. Então, chegar na Páscoa com o coração livre, santo, aberto para a graça de Deus. Trecho da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2023. A ascese quaresmal é um empenho, sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Aquilo precisamente de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade.